resolvi aqui entrar para fazer uma live surpresa para vocês logo pela manhã. Tá uma coisa incrível, a esquerdalha não sabe até agora o que aconteceu. Foi um caminhão que passou por cima do Lula e da esquerda toda. E o curioso é que o Lula tá quieto, né? Alguém viu o Lula por aí? Alguém viu alguma manifestação do cachaceiro que está lá na presidência da República? Ninguém viu, né? E eu vou trazer aqui um comentário que já está na imprensa e fazer uma análise rápida para vocês do que efetivamente está acontecendo. Então, senta o dedo no like, não se esqueçam de compartilhar ao máximo essa live. Um muito bom dia para todos vocês, muita gente ainda acordando, tomando café da manhã, o pessoal ainda meio tonto, né? O que aconteceu? A cacetada foi grande, mas foi enorme. E vou dizer para vocês, não parou por aí não, viu? A porrada vai vir maior. Eu vou ler aqui uma matéria rapidinho para vocês, a moda antiga, né? Só para vocês verem o que vai entrar, e aí vocês vão entender. E eu estou aqui justamente, Wilson Almeida, para falar a respeito disso que agora estou falando. Nós vamos no Poder Judiciário, vamos ao STF, nós vamos fazer, nós vamos assar, vamos pintar, vamos bordar, e eu estou aqui justamente para esclarecer. Sabe aquele meme do Capetinha? Né? E vocês viram aí a thumbnail que eu coloquei? Sabe aquele meme do Capetinha? Vai lá, pede ajuda para o Poder Judiciário, corre Lula, vai lá, faz isso, é bom, vai lá. É mais ou menos assim que eu estou me sentindo hoje. Vai lá, maldade, vai lá, Gleisi Hoffmann, corre lá, pede ajuda, vai diretamente no Barroso, no Moraes, vai pedir ajuda. E vocês vão entender do que eu estou falando. Deixa eu começar lendo aqui para vocês, que é logo de manhã. O pessoal já foi surpreendido aqui com a minha presença. Olha o que está no Poder 360. Vou mostrar aqui para vocês, somente invertida a imagem, mas o que eu estou vendo aqui, a figura do Alcolumbre e do Hugo Motta. Então vamos fazer uma análise para vocês do que efetivamente está acontecendo. Olha só. Queda do IOF mostra desmanche do apoio a Lula no Congresso. Queda do IOF mostra desmanche de apoio a Lula no Congresso. Estratégia dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, impõe maior derrota do governo Lula III. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, impuseram nesta quarta-feira a maior derrota do presidente Lula no Poder Legislativo no terceiro mandato do petista. Por 383 votos a favor, os deputados derrubaram os decretos editados pela equipe econômica liderada por A Maldade. E aí, continua aqui a reportagem. Só 98 deputados votaram contra. No Senado, a votação foi simbólica, ou seja, quando não há registro dos votos. Só o PT e o senador, o Everton, do PDT do Maranhão, indicaram posição contrária. Ou seja, tirando a bancada petista e do senador Everton do Maranhão, todo o restante do Senado votou a favor da derrubada do IOF. O resultado expressivo na Câmara e no Senado derruba mais do que uma medida econômica do governo. Rejeita o frágil argumento de Lula de que é preciso fazer o ajuste fiscal cobrando dos mais ricos e distribuindo aos mais pobres. Será que é só isso que mostra mesmo? O aumento do IOF sobre compras internacionais com cartões de crédito, agora derrubado, impactaria milhões de brasileiros de classe média baixa que compram blusinhas em sites no exterior, sobretudo os da China. Até agora, esse tipo de consequência foi pouco explorada pela oposição e pela primeira-dama Canja, que sempre foi contra taxar as comprinhas até $50. A derrota marca também inflexão na relação do legislativo com o executivo. Tende a afastar mais os dois poderes. A vida do Planalto fica mais difícil no Congresso. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, resumiu a situação. Disse que a votação é traumática para as relações internas tanto da Câmara quanto do Senado. Declarou que Motta e Alcolumbre descumpriram acordos e afirmou que Lula quer conversar com os dois. O comando dessa reação do Legislativo veio do presidente da Câmara, que pareceu, no início de seu mandato à frente da Casa, estar criando uma relação amistosa com Lula. Mas já há algumas semanas indicava algum afastamento.
Hugo Mota resolveu não aceitar a chantagem do Planalto. O governo argumentou que sem o EOF, as emendas do orçamento, o oxigênio fisiológico dos deputados seriam congeladas. O deputado da Paraíba, que sonha um dia governar seu estado, que é amigo da Tati Maia, mandou um recado nos bastidores, considerava inadmissível esse tipo de ameaça. Assim foi. O IOF caiu. Davi Alcolumbre, por sua vez, reclamou publicamente de o Congresso ter sido responsabilizado por um possível aumento na conta de luz em decorrência da derrubada de vetos do presidente Lula, a lei que regulamentou a geração de energia eólica. O petista havia vetado 24 pontos que eram considerados jabuti. O presidente do Senado e congressistas do Centrão atribuíram ao Planalto a disseminação da versão de que a culpa pela tarifa mais cara era do Congresso. A queda do IOF já era, de certa forma, vislumbrada pelo governo, mas seus principais articuladores esperavam ter mais tempo para negociar com os partidos do Centrão uma saída para salvar a agenda fiscal lulista. A estratégia de Mota de pautar de surpresa o PDL, que cancelou os efeitos do decreto governista, desarticulou qualquer reação efetiva do Planalto. E explicou o desmanche de uma base de aliados de Lula no Congresso, que já era frágil desde o início do atual mandato. O presidente conta, na prática, só com o próprio partido, o PT, e com parte dos integrantes de outras siglas de esquerda, como o PSB, PCdoB e PSOL. Esse grupo é insuficiente para conter o Centrão e a oposição. Ruiu a chamada Frente Ampla, que ajudou o petista a se eleger em 22. E é cada vez mais improvável que Lula consiga voltar a reunir em torno de si os partidos de centro, nem mesmo para uma eventual tentativa de reeleição em 2026. Eu quero agradecer ao Roberto Bertoli, que está aqui na live para ver a derrocada de todos os seus parentes, a jumentada mor do Brasil. Continue aqui, porque você está vendo ao vivo e a cores aquilo que a gente já vinha alertando, que os partidos de centro iriam usar o máximo que pudessem o Lula e queriam se afastar do leproso político cachaceiro que ocupa hoje o Palácio do Planalto. Por isso, não se incomodem com os nossos jumentinhos de plantão. Isso só mostra o desespero deles. Hoje é dia de nós mostrarmos para eles o que está por vir. Isso é só uma gota no oceano do que os espera. O PT está cada vez mais isolado. O PT não consegue mais controlar aquilo que ele controlava através de dinheiro e de emendas. Nós avisamos a vocês que isso iria acontecer. Ainda no ano passado, em dezembro, eu avisei que o União Brasil iria desembarcar do governo em março. Ainda em fevereiro desse ano, eu fiz uma live falando que Lula se tornava um leproso político, fazendo aqui uma alusão ao Vale dos Leprosos da Bíblia, aonde ninguém iria querer se aproximar de Lula. Durante mais de 3 anos eu venho informando para vocês a importância das pesquisas internas, os trackings de pesquisa. E o que aconteceu foi um reflexo. Deputados e senadores precisam efetivamente tentar se reeleger em 2026. E fazer parte de um desgoverno que afunda cada vez mais o Brasil não é de interesse de nenhum deles, a não ser os mais desesperados, que não têm outra alternativa porque já estão tão grudados nesse governo que fazem parte do próprio Partido dos Trabalhadores. Nenhum partido de centro vai querer sua imagem grudada num governo que não governa, numa primeira-dama que só esbanja, num cachaceiro que não aparece, não tem voto. Ficou mais do que evidente de que a farsa ruiu. Todos já estão falando de vários motivos. Foi a questão da emenda, foi a questão da entrevista do Maldade que ele deu à Rede Record. Não foi nada disso não. Isso aí, o que aconteceu foi um rompimento ali
da Gleisi Hoffmann, que não soube fazer articulação. Não tem nada disso. Na realidade é porque falaram mal do Hugo Mota numa reunião do Prerrogativas. Não, é porque efetivamente o que aconteceu é que tentaram colocar o Congresso como vilão. Por óbvio que todos esses fatores realmente pesam. Mas por que não lembrar da origem? A origem de tudo isso. A Cristina Alves, o dinheiro acabou. Verdade. Mas o problema maior está na origem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero lembrar para vocês que o problema central, a imprensa se recusa a querer lembrar. A imprensa esquece da origem. Um Congresso que tem 70% de centro-direita e direita, e eu acho que ele errou a conta, porque nós estamos falando em 383, isso dá cerca de quase 80%. Como é que um Congresso de centro-direita e direita não tem representatividade de esquerda que consegue eleger um presidente da República? A origem. Esse dia iria chegar, o dia em que a gente tem que começar a questionar como é que a esquerda elege um sujeito que não tem representatividade sequer no Congresso. E aí eu venho e falo para vocês, esqueceram de combinar com os russos. Nós estamos diante de uma situação em que o Brasil está ingovernável. O trem está descarrilhado. Toda a farsa montada para a destruição do governo Bolsonaro e também para a ascensão de corruptos condenados na Operação Lava Jato de volta ao poder, expõe hoje uma tristeza ao nosso país. E eles continuam tentando mentir. O aumento real do salário mínimo converte em dólar. Veja se o aumento do salário mínimo foi em torno de 15% nesse período. Faz a conversão em dólar. Vamos verificar efetivamente qual que é o valor dos juros, porque eu ouvi o tal do Reinaldo Azedo falando que os juros não estão altos. Eu ouvi, ninguém me contou. Ele no Burrol dizer, não existe questão de relação econômica. O emprego, nós estamos vivendo uma situação de pleno emprego, recuperação, aumento do salário mínimo, o custo de vida está uma maravilha. Será que uma mula dessa vai ao supermercado? Será que um imbecil desse sabe o que é pegar um carrinho de supermercado e fazer a conta no final do mês, como é o que faz o brasileiro que recebe um salário mínimo? Porque para o brasileiro que recebe o salário mínimo que eles dizem que aumentou, quando chega no supermercado, ele observa que o café em um ano aumentou 100%. E o salário mínimo dele? Aumentou o quê? R$50? Ele percebe que a picanha que foi prometida não chegou e que o preço da carne está lá nas alturas, em que pesem terem prometido que não, vai entrar a safra, vai diminuir o preço do alimento. Diminuiu? Hoje nós vivemos uma volta ao passado. O que a gente observa hoje é um governo indo para o abismo. E quando ele se viu no abismo, ele tenta agora se agarrar no outro poder e puxá-lo para o abismo junto. É justamente por isso que eu falei, vai para o Poder Judiciário, Lula. Pede socorro ao STF. Essa união de Hugo Mota com Davi Alcolumbre era o que faltava para destruir de vez as esperanças desse conluio do Poder Judiciário com o Poder Executivo. Mas não é para agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é uma amostra grátis do que está por vir em 2026. Vocês já imaginaram Flávio Bolsonaro na presidência do Senado? Isso é possível? Vocês já imaginaram 4 Bolsonaros no Senado Federal?
Isso é possível. Vocês já imaginaram a direita com a presidência da Câmara? Isso também é possível, meu conterrâneo Walter Alves. E a gente viveu agora uma pequena amostra do que está por vir em 2027. A quantidade de votos que nós vimos na Câmara dos Deputados, 383, relatado aqui nessa reportagem, é o suficiente para o impeachment do presidente da República. Será que o Lula está realmente disposto a pedir socorro ao Poder Judiciário? A quantidade de votos que nós vivemos no Senado Federal e que foi mascarada num acordo para tentar minimizar um pânico geral na esquerda brasileira é suficiente para o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E sabe que tem que ir para o tudo ou nada. Nós estamos hoje num reflexo de uma tragédia anunciada. Hugo Motta e Davi Alcolumbre vão juntos conversar com Flávio Dino. E o recado que eles deram foi bem claro. Hoje existe voto, tanto na Câmara quanto no Senado, para pautar impeachment de ministro do Supremo e do presidente da República. Estão a fim de pagar para ver? Pois é. As pessoas duvidavam que isso pudesse acontecer. Eu ainda acredito que isso tudo que aconteceu é o começo do fim de uma era das sombras do Brasil. Eu acredito muito que em 2026 nós possamos fazer 54 senadores no total. Ou seja, cerca de 40 a 42 senadores eleitos agora, com mais de 12 a 14 que já estão no Congresso e que foram eleitos em 2022. Isso se chama conhecimento. Eu estou aproveitando para vir logo de manhã cedo para vocês para dizer que aqueles que duvidavam que isso pudesse acontecer, está aí, está acontecendo. Nós estamos mostrando para vocês a realidade dos fatos. Tudo isso foi embasado em pesquisas eleitorais que mostram que estar ao lado da esquerda hoje é sinal de suicídio político. O povo brasileiro é que vai dar a resposta nas ruas. Nas ruas no dia 29, nas urnas em outubro do ano que vem. É 1 ano e 3 meses de agonia para o governo. Lula não sabe hoje se vai resistir até o final do ano. Essa é a dura realidade. Como assim, Kleber? Por que você está falando isso e antecipando isso antes? Carmen, deixem os mortadelas hoje. Hoje é dia deles ouvirem. Hoje é dia deles prestarem atenção. Pode esgoelar, espernear, reclamar, xingar. Fica à vontade aqui, mortadelada. Hoje é dia de vocês encararem a realidade de frente. Ontem vocês foram atropelados por um Scania, sem dó nem piedade. Hoje é dia de vocês entenderem o verdadeiro lugar de vocês, que é no esgoto e no porão da política. A verdade é que o que está por vir é muito pior do que o que foi sinalizado ontem. O que está em jogo é a existência da própria esquerda, como vocês conhecem. Por óbvio que eles não vão sumir. Vai existir um aqui ou outro ali. É que nem barata e rato. Não adianta que a gente não vai exterminar. Mas nada que um bom inseticida não consiga controlar a praga. Vocês vão vivenciar agora e vão presenciar jornalistas mudando de opinião. Vocês vão começar a presenciar a partir de agora políticos dizendo: não, eu nunca participei disso. Vocês vão começar a presenciar a partir de agora ministros do Supremo Tribunal Federal mudando de opinião, como foi o caso do Fachin na relação do Marco Civil da Internet em relação ao artigo 19. A gente vai começar a observar o Brasil respirar. E isso já começou. Dia 29, nós temos um compromisso
na Avenida Paulista. Chegou a hora da gente começar a entender, a pensar, a distribuir, a se articular. Eu venho incentivando há um bom tempo, e o seu Aldo é um deles, a formação de novos influenciadores. Eu venho mostrando para vocês a importância de nós termos pelo menos 1000 influenciadores com 1000 seguidores cada um deles. Isso faz com que se espalhe muito mais rapidamente a verdade. O governo é um desastre. E esse desastre tem uma responsabilidade muito grande do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, chegou a nossa hora. Esquerdistas, pode chorar à vontade, reclamar, espernear. Comece a assistir agora a derrocada total de vocês. É só o começo. Mas eu já disse, e volto a repetir, não venham políticos de centro querer dizer, não, agora já passou, nós tiramos o Lula do poder, chegou a hora de pacificar o país. A hora de pacificar o país é no momento em que as pessoas que fizeram com que esse país chegasse aonde chegou, que pessoas como Clezão fossem mortas, que pessoas que nunca tiveram qualquer passagem da polícia se fossem presas, perseguições a jornalistas, perseguições ao outro lado, ao outro espectro, que eles paguem por tudo que fizeram. O mínimo que há de se esperar é que a pena de 17 anos aplicada a uma pessoa que estava com uma Bíblia na mão na frente do Congresso Nacional seja retribuída no princípio da isonomia a quem causou tudo isso. O problema está na origem. E quem estava na origem, que pague pelo problema. No mesmo preço, na mesma moeda. E isso não é lei de talhão, de dente por dente, olho por olho. Isso é um princípio constitucional chamado de princípio da isonomia. Quem deu verdadeiramente o golpe? Nós vamos cobrar isso. E eu acho que chegou a hora disso ser colocado em pauta e ser cobrado pelos brasileiros. Não desistam do seu país. Por mais que discursos fáceis venham todos os dias para querer colocar para vocês uma situação que não é a verdadeira. A verdadeira situação é essa que se apresenta. 383 votos na Câmara é o suficiente para o impeachment do presidente. E a votação do Senado, de forma simbólica, tendo só o PT contrário, é o suficiente para impeachment de um ministro do Supremo. Portanto, vocês vão ver um Supremo e um Executivo pisando em ovos nos próximos meses. Mais precisamente nos próximos 15 meses. É um deserto que temos que atravessar, mas a maior parte dele nós já passamos. Agora a gente já consegue ver a cidade prometida no fim do caminho. E essa cidade se chama Brasil. Essa bandeira que está aqui jamais será vermelha. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus. Eu volto mais tarde com mais lives para vocês. Tchau, tchau, pessoal.